Foi aí? Não. Não, tá gravando. Ah, tá? Ah, foi. Bom, vamos lá. Quem vai fazer a prece? Faz a Eu leitura, tu faço. faz a prece. Tá bom, faz a leitura, eu faço a prece. Beleza. Vou pegar aqui umas páginas pequenininhas aqui, deixa eu ver aqui. Tem aqui. Aquele pacote, né, de páginas pequenininhas. Vamos ler. Tranquilidade. Comece o dia na luz da oração. O amor de Deus nunca falha. Trabalha com alegria. O preguiçoso, ainda mesmo quando se mostre no pedestal de ouro maciço, é um cadáver que pensa. Valorize os minutos. Tudo volta, com exceção da hora perdida. Você não acredita na disciplina. Observe um carro sem freio. Luz é o mausoléu dos que se avizinham da morte. Perdoe sem condições. Irritar-se é o melhor processo de se perder. Use a gentileza, mas de modo especial dentro da casa própria. Experimente atender os familiares como você trata as visitas. Em favor de sua paz, conserve fidelidade a si mesmo. Lembre-se de que no dia do Calvário, Hamas aplaudia a causa triunfante dos crucificadores. Mas o Cristo, solidário e vencido, era a causa de Deus. André Luiz, Espírito e Verdade, o livro. Obrigado, Senhor. Mais uma vez te agradecemos de estarmos aqui reunidos em seu santo nome, aprendendo mais um pouco do seu santo evangelho. Agradecemos a todos os presentes, encarnados e desencarnados, e pedimos a bênção para todos. Pedimos também as bênçãos para aqueles que, os outros restantes do grupo, aqueles que chegarão, aqueles que não poderem vir. Que todas essas tua luz, Senhor, essas suas vibrações cheguem também no coração de cada um. Que cada um possa se sentir cada vez melhor neste momento. E como bom expediente, Senhor, queremos pedir também, não só por nós aqui do grupo, mas para todo o grupo espiritual que trabalha conosco, encarnado e desencarnado. Dentro desse grupo espiritual estão os encarnados, nossos vizinhos, nossos amigos, nossos parentes. Estão aqueles que trabalham conosco, se relacionam conosco na rua, aqueles, os médicos, os garis, os professores. Enfim, senhor, é um grupo tão grande que nem mesmo ao certo nós sabemos quantos são. Pedimos por todos, senhor. Todos sejam agraciados neste momento. Queremos pedir em especial hoje pela nossa irmã, a dona Emília Coelho, esposa do senhor Roberto, aqui do nosso grupo, que o senhor possa ajudá-la nesse momento tão difícil, os bons médicos, a equipe do Dr. Bezerra, possa estar junto lá aos médicos encarnados para ajudar ela a se restabelecer o mais rápido possível. Enfim, senhor, pedimos por todos os outros doentes também, doentes físicos, doentes morais, doentes psíquicos, que o senhor consiga ajudar a todos, com a sua graça, Senhor. Graças a Deus, e pedimos para dar início ao nosso estudo. Boa noite, dona Elisa. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tranquilo. Graças a Deus. Então, a dona Emília, ainda estava ia fazer uma endoscopia para ver
porque ela está com hemoglobina tão baixa, mas não conseguiram fazer porque ela precisou de uma outra transfusão de sangue. Ela está perdendo sangue de alguma forma, ninguém está descobrindo como. Então, é difícil, né? É uma situação delicada. Aí a gente tem que rezar aí para os médicos serem intuídos, né? De onde procurar e do que procurar, né? Medicina. Porque a hemoglobina isso tem a ver com problemas de rim, sabe? Uhum. E isso, eu tô falando que a Hilda passou por isso, eu sei disso, tá? Uhum. E as partes internas dos néfrons não estão produzindo, não estão defendendo. As hemácias ficam baixas, que é a hemoglobina. Aí quem for, né, específico, eu tô falando porque o que eu vivi, né? Uhum. Não sou médico, eu tive pouco conhecimento. Mesmo lidando na área de enfermagem, muito pouco conhecimento. Eu fui auxiliar de enfermagem, pós-técnico, mas não tenho conhecimento profundo, mas alguma coisa rasteira em decorrência da doença da Hilda. Então, o baço não está funcionando direitinho, né, e não está produzindo as hemácias para aumentar essa hemoglobina. Os médicos não informam isso. Por exemplo, ela está muito anêmica. E toda pessoa anêmica, o ideal é comer clara de ovo. Não comer a parte interna do ovo. É clara de ovo direto, porque ele puxa a hemoglobina para cima. E o talo da couve. Foi isso que tirou a Hilda do bagaço. E renal, e dialisando direto. Porque a diálise você sabe como é que é, né? Tira tudo. Uhum. Passar essa informação para o seu Roberto, né? Aí, agora, só que no hospital, né, o Afrânio, lá você sabe como é que é, né? No hospital a gente não tem Se muito poder, né? Se ela tiver lúcida, pelo menos pedir ovo cozido, né? Ela ainda está no CTI. CTI não vai CTI poder. não tem como pedir nada. Nada. Às vezes Nada. pode estar entubada, a gente não sabe, né? Também. Tá com oxigênio. Só dois. Então, isso a idade também, a posição de decúbito lateral, tipo, alguém puder acompanhá-la lá, porque senão vai sair com uma feridinha lá no cóccix, tá? E ficar muito tempo de lateral direito, vai sair com uma feridinha no quadril. Porque nós, idosos, esse é o problema. Então, todo cuidado é pouco. Estou falando por vivência, tá? Uhum. Bom, vamos lá. Hoje é o Livro dos Espíritos. Boa noite, Consuelo. Livro dos Espíritos, pergunta 487. Boa noite, Jorge, Frânio, Elisa. Boa noite a todos. Boa noite, Boa noite. Elisa. Vamos lá. Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 9, da intercessão dos espíritos no mundo corporal. Nós estamos na parte da afeição que os espíritos votam a certas pessoas, na pergunta 486, correto, Fran? 486? Não fizemos duas? 87. Nós fizemos a 484 e a 485, não foi? Nossa, eu também. Fez a 486 também. Tá bom. Fez. Nós fizemos 3 perguntas. Não, fizemos 3. Eu até brinquei no dia. Nossa, fizemos 3. Não, eu me lembrava que fizemos 2. Por isso até que eu marquei com o Roberto. Até falei assim, Roberto, tá vendo? Hoje nós fizemos 3 perguntas e tal, tá lembrando? Não, isso é uma raridade. É verdade, está na 487. 487, então. É porque eu estava com o iPad, então no livro eu faço uma setinha, né? No iPad não fiz. É que você estava gripadíssima. Vamos lá, 487.
dentre os nossos males, de que natureza são os de que mais se afligem os espíritos por nossa causa? Serão os males físicos ou os males morais? Nossa, que pergunta. Eu trouxe aqui duas ideias, né? Eu não vou botar os livros que é muita coisa, mas só para a gente... Não é o livro Os Missionários da Luz, tá? Missionário da Luz, no capítulo 7, né, que se chama Socorro Espiritual, nós vamos ver uma mamãe chamada Justina e procurar o Alexandre e pedir o Alexandre para ir ajudar o filho dela, o Antônio. O Antônio estava tendo um problema, porque, veja bem, ele se fechou muito nos pensamentos dele, né? Criou angústias, aflições, com muita força. Isso realmente, né, o atingiu fisicamente. Houve um desequilíbrio tão grande que o atingiu fisicamente. E o Alexandre, né, tudo bem, vamos lá ajudá-lo. Foram embora. Bom, foi lá, fez a ajuda, né, chama um grupo de amigos que, né, olha só, como nós somos, a gente está comentando sobre isso, como nós somos ajudados e a gente nem sabe, né? Naquele quarteirão, sei lá, deixa eu ver o que ele fala aqui, eles falam uma palavra aqui diferente. Não, ele não fala nada, só fala assim, o grupo do irmão Francisco não pode estar longe. Ou seja, naquele pedaço ali, havia um grupo de espíritos que estão para ajudar a essas emergências. Quer dizer, isso existe em todos os lugares, não é só ali onde o Alexandre estava. Ele chama o grupo e chega para o Francisco, que é o chefe do grupo, precisamos da emanação de um amigo encarnado. Aí chama um amigo encarnado em corpo aberto, o Afonso, e vão tratar. Mas aí a velhinha, conforme está aqui, nesse instante a velhinha aproximou-se do instrutor e falou: se há necessidade de fluidos encarnados, por que não empregar o concurso de minhas netas? O Alexandre responde: não atenderiam às exigências em curso. Precisamos de alguém suficientemente encarnado no campo mental, equilibrado no campo mental. Aí, muito bem, agora vem o que interessa para a gente. A mãe inquieta afastou-se, enxugando os olhos. O que é que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo uma pessoa que tem afeição pelo filho, e nós vamos ver em várias obras espíritas esse tipo de pedido de ajuda, de socorro, né? E essa mãe, vendo a situação do filho, não resistiu à emoção, né? À dor, né? Enxugando os olhos, com medo. Aí eu até me pergunto, né? Ela está desencarnada. Será que é tão ruim estar desencarnada que ela está com medo que o filho desencarne, né? É uma coisa interessante, mas tudo bem, não era a hora ainda dele. Ele vai ganhar mais 150 dias de vida, né? Conforme fala aqui o livro. Bom, então nós estamos vendo, a pergunta é essa: quem mais aflige os espíritos por nossa causa? Males físicos ou morais? O que é que essa mãe aqui está preocupada? Males físicos. Com desencarne. Não é isso? Aí eu peguei um outro livro que é muito conhecido no meu espírito, que eu gosto muito dele, se chama Libertação. Vamos ver agora. Tá? Foi por isso, Elisa, que eu não te passei, que eu vou só comentar, porque se for ler é muita coisa. Então, no final do livro Libertação, o Gúbio, usando a sua capacidade intelectual, apesar de ser um espírito, é um espírito já sábio, ele faz lá, tem muitos detalhes, e atrai o Gregório, que é o chefão lá das trevas na época, para fora lá do buraco dele, do abismo onde se metia. O Gúbio chegou aí lá. Nós lemos isso durante o livro. Mas agora o Gúbio armou um esquema para tirá-lo de lá, né? E fez o Gregório sair. Mas enquanto o Gregório está vindo,
o Gúbio recebe a mensagem de alguém do grupo lá, avisando: o homem está indo, segura a fera que a fera está solta, né? Ele pede àqueles que estão com ele para fazer uma prece num lugar lá, um lugar muito bonito, e fala: ó, vamos fazer uma prece, vamos entrar todo mundo na mesma comunhão de pensamento, porque, de acordo com o ambiente que está tão pesado, que ele vê que a maioria que estava lá também era de um nível imoral, de inferioridade grande, apesar que estavam com boas intenções. Para sair daqui, né, só correndo, vou lutar, ninguém vai conseguir, não. Poucos vão conseguir, tá? Por causa da densidade moral que ali que estava por ali, né? E ele começa, tá, entrar em prece, começa na sua luz brilhar. O André Luiz fala assim: reparei que o nosso dirigente, insulado na relva macia, assumia a mesma posição de instrumento mediúnico. Ele já tinha havido assumido essa condição várias vezes lá para trás no livro, tá? Demorávamos em observação expectante quando o ruído longínquo nos anunciou a alteração dos acontecimentos, ou seja, a turma do Gregório chegando. O instrutor, não obstante palidíssimo, dando-nos a ideia que já se achava em comunicação com entidades superiores e imperceptíveis ao nosso olhar, mais uma vez falou: gente, silêncio, etc., né? Aí, daqui a pouco, surge a turma do quebrando o pau mesmo, palavrões, violência, ameaça, etc., né? E ele continuava, o Gúbio, em oração e recebendo mensagem do alto, emitindo uma onda de luz que, de uma certa forma, não é que protegia, mas caía sobre aquele grupo de amigos e dava a eles coragem, força para continuar, né? E começa o bate-boca. Miserável isso, miserável aquilo, né? Mas o Gregório não ficou com medo do Gúbio, mesmo cercado de luz, não. Queria puxar a espada, chamou de covarde, né? Admite a existência de Deus, tá? Mas só que ele acha que Deus é só inteligência, não tem sentimento, porque ele foi papa, né? E vai falando, né? De repente, o Gúbio, né, cria uma garganta, como acontece lá no livro Missionários da Luz, uma garganta luminosa, ou seja, usa dos seus fluidos, alguém manipula os seus fluidos, o Gúbio, e forma a garganta, essa garganta começa a falar. Muito bem. A garganta fala daqui, fala de lá, fala sobre a infância do Gregório, sobre a vida que levou, sobre a culpa que essa pessoa tinha, né? E quando fala que era Matilde, a mãe dele, que é o espírito, todo o livro foi um pedido de Matilde ao Gúbio para tirar o filho das trevas, né? Aí tem um lance aqui que é interessante, né? Quando ela fala: aderiste aos dragões do mal. Isso é meio pesado, né? Por isso foi uma queda muito forte, por isso que aquele outro livro do Divaldo, Trilhas da Libertação, não é isso? Foi depois desse acontecimento. Foram procurar um novo chefe dos abismos, né? Saiu o Gúbio e entra o Tamerlão, né, se não me engano, né? E, muito bem. O Gúbio fala, o Gregório fala para o Gúbio: ó, conheça essas artimanhas da fascinação, que a gente tem comentado muito sobre essa palavra aqui, né? Quer dizer, achando que o Gúbio estava fascinando todos os seguidores dele, já tinha levado alguns para o bem, etc. E até que lá, de repente, quando o Gregório resolve atacar o Gúbio com a espada, a Matilde se materializa. Há aquele choque dele quando viu a mãe, realmente ela conseguiu, né, vencer, entre aspas, né? Ela conseguiu levá-lo de volta pro bem. Só que ela não conseguiu levá-lo, aliás, só abraçou o Gúbio, que vai levar, porque vamos ver, o que fala aqui? A mãe, a Matilde, viu o filho 400 anos no serviço pesado do mal. Ela não tinha condições, né, mais materiais de chegar até ele. Por isso que ela pediu ajuda ao Gúbio, porque ela já é um espírito muito superior. E que ela, para chegar até ali, no campo aberto, numa relva, num lugar bonito, etc., precisou ser materializada, que nem lá em nosso lar, aqueles outros espíritos que o André Luiz até atrapalhou a reunião.
Isso você vê que ela chega, a emoção dela assim, tranquila, de alegria, né? Nada preocupada, né? Tirou o Gúbrio do lugar. Mas se ele voltar depois, pode ter certeza que ela vai de novo fazer o mesmo trabalho. Então a gente vê, o que é que nós estamos mostrando aqui? Olha lá, Matilde vitoriosa, agradeceu em palavras, parará, parará, numa boa mesmo. Ela, em momento algum, veja bem, ela ficava triste ver o Gregório, ficava, né, pesarosa, tanto que ela estava acompanhando ele há mais de 400 anos. Em momento algum, ela se, assim, digamos assim, vamos botar a palavra, não é sentimento, é emoção. Ela não se emocionou, ela tinha sentimentos em relação ao Gregório. Tá? Mas não tinha aquele lance da outra que chorava, né? Se tivesse, depois que o Antônio curou, eu não vi, mas de repente chorou também de alegria, né? Então, a pergunta é essa aí. Os espíritos se afligem, né, por nossa causa, né, com males físicos ou morais? E a resposta é mais ou menos isso aí. Que os livros nos mostram. Os espíritos que nos acompanham bem de perto, geralmente, não são muito além de nós, não. São os espíritos familiares, os amigos, né? Ou alguns protetores, a não ser quando nós estamos começando a fazer um trabalho mais elevado. Aí realmente vai vir alguém diferente, se precisar, para ajudar. E esses espíritos que ficam conosco, lutam conosco, realmente se preocupam pelos nossos males físicos, mais que os outros. Eles, assim como é que se fala, eles se, uma palavra que eu vou usar, né? Eles entram no problema também, né? Eles, né, entram no problema, tá? Participam do problema. Mas os espíritos elevados, pelo que a gente vê, querem nosso bem, querem nos ajudar, mas eles nos conhecem, eles sabem o que, né, as nossas possibilidades, igual aquele caso do livro Renúncia, do Antênio, né? Olha, o Alcione, não é dessa vez que ele vai conseguir ainda a coroa da vida, ou seja, eles já sabiam de antemão, pelos que eles conheciam de Carlos, e viam escrito no Carlos, lá no Padre Carlos, ao Pólux, né? Que não ia ir muito adiante naquela reencarnação. Ia, lógico, todo mundo sempre evolui um pouco. Então a pergunta é essa: eles se afligem pelos nossos maus? A aflição existe, mas dentro de cada um da sua posição moral. Uns vão se sentir junto conosco, os outros não. Vão sentir também que eles não querem o nosso mal, mas vão querer nos ajudar a sair dessa situação aí, sim, com sabedoria, com mais tranquilidade. Né? São aquelas águas revoltas, né, da tempestade que Jesus anda em cima d'água, né? Tá? Os espíritos que estão conosco dentro do barco tá no mesmo balanço da tempestade, tá? Agora, os espíritos que estão moralmente acima, eles vão andar por cima dessas águas revoltas. É o caso de Jesus. Seria com um pouco mais de equilíbrio, então? Seriam esses que você diz? Totalmente equilibrados os superiores, não, né? Não é os superiores. Esses que estão conosco, os familiares e tudo, que passam por todas as nossas dores, conosco, nossas aflições, eles passam, mas teriam um pouco mais de equilíbrio do que nós, seria isso? Talvez sim, viu, Conselho? Não podemos garantir. Essa é uma pergunta meio difícil, né? Mas digamos o seguinte, pelo fato de estar desencarnado, nem sempre. Essa mulher aí do livro Missionário da Luz, né, quando ela vê o filho sofrendo, está chorando. Né? Chora e tal, limpa a lágrima e tal. O Pedro Neves lá, o Afrânio. Pedro Neves. O Sérgio Celestino, né? Bastante tempo trabalhando no bem, mas quando viu a filha numa certa situação, lá, o genro criando... Né? Ele fala do sangue é mais difícil, ele fala mesmo, a questão do sangue, né? Fala. Eu gostaria, eu estou aqui lembrando, fotografia do pensamento, quando você fala da garganta fluídica que ele criou lá, você vê a importância e nós não damos asa para isso porque nós desconhecemos, né? Agora que a gente está começando a conhecer a importância, porque quando nós pensamos,
Quem é que leva os nossos pensamentos ao longe? Ou mesmo a gente pensando na formação até da, vamos dizer aí, o Gúbio, né? Que foi ele quem plasmou a garganta lá. Como ele conhece, né, os meandros, ele pensou aí o fluido magnético, obviamente, é por aí que transita as coisas. Eu só gostaria só de citar, pegando o gancho aí da Consuelo, os nossos parentes desencarnados, que nem todos estão harmonizados. Né? Muito embora nós achamos, estão melhorzinho um pouquinho, mas não tem, né, aquele equilíbrio, eu vou usar a palavra psíquica, né? Que é para nós, né, nós estamos no físico, psicofísicos, mas fora do corpo, vem da alma. Ainda não estão, e alguns afligem-se, não são todos, né? Quanto mais, eu vou só usar a palavra que Joana usa muito, eu não sei se qual é o livro, eu esqueço o nome daquele livro. Eu achei muito legal essa palavra. Desidentifica-se com a influência da Terra, aí esse pessoal está mais maduro, tem controle das suas emoções, né? Isso. Né? Isso tudo suporta e nos ajuda. E sabem eles que o arbítrio é nosso. Quem tem que resolver os problemas somos nós. E quando não, né? Aí se a gente está chorando, e aquele desencarnado? Para finalizar, tem crianças aí que o avô ou a avó ama muito, mas quando vê a criança no estado de sofreguidão e ela não está ajustada, olha aí né, vamos dizer assim, o chamado choque anímico. O perispírito da avó liga-se ao perispírito da criança. Se a avó estava doentinha, não está harmonizadinha, a criança começa o quê? A sentir a sintomatologia de determinadas doenças. Onde o médico às vezes não encontra. Essa criança não tem nada, tem algum problema. O médico espera, ó, vai procurar o centro espírita. Por aí. Doutor Marciano, né? E outra coisa também, reunião mediúnica, que até ajuda isso a gente, eu já vi em algumas reuniões mediúnicas, geralmente, às vezes, a pessoa vai lá, botava a mão na mesa, né, e vinha um espírito familiar. Não estava ali para fazer o mal, mas estava, né, influenciando no comportamento do pessoal da casa encarnada, estava fazendo mal. Não, eu não quero fazer o mal, mas estava. Aí a gente era explicado, olha, você, minha senhora, meu senhor, não quer fazer o mal, mas está fazendo, às vezes passa o sintoma da doença, né, Jorge? Para alguém da casa. Então, a pergunta é mais ou menos isso. Fala, Jorge. A última coisa que eu vou falar, que eu estou lembrando, você estava falando, eu lembrei da Dona Idalinda. A Dona Idalinda, lembra o André Luiz, ele não tinha pedido uma audiência com o Clarencio, e o Clarencio deixou os dois, porque ele atendia de 2 em 2. É isso. Aí quando ela chegou humildemente, eu achei o Clarencio, Dona Idalinda, quantos bônus horas a senhora tem? Ela ficou, relutou. Eu só tenho 300 e... Eu acho tão engraçado aqui, né? Então, como é que a senhora quer assistir a sua família e visitar os seus filhos? Eu coloquei a senhora na Câmara de Regeneração, que é onde chega o pessoal doido da Terra, né? Todo mundo chumbado. Ela ouvia muito palavrão, não aguentou ficar. Eu não quero. Vai muito palavrão, menino, que é isso que é. Aí coloquei a senhora aqui, ali e acolá, para resumir. É isso. É isso que você está falando. Se a gente não tem crédito, a gente só vai criar isso que você acabou de falar. Só problema. Com a sua cabeça. Deu para entender, Consuelo? Consuelo? Oi, deu? Não, deu. Eu entendi o que você falou. Eu só não entendi como é que, por exemplo, o Gregório, né, o tipo de espírito que ele era, ter a ajuda da mãe, né, e
e outros espíritos não tão maus, só sem conhecimento, né? Não terem esse tipo de ajuda assim tão iluminada. Essa diferença. Olha só, eu não vou tocar nesse assunto, que é daqui 2 perguntas, anjo da guarda. Ah, tá. E outra coisa, conselheiro, todo mundo tem ajuda de anjos, de pessoas de espíritos altamente iluminados. A questão que o Gregório demorou, olha só, a mãe tentou ajudar ele e demorou 400 anos para ele atender o pedido da mãe, tá? Tá pensando também que foi assim? Ah, eu estou sentindo minha mãe hoje, vou mudar? Não. 400 anos, conselheiro, no tempo da Terra. Mas ele teve a ajuda dela, é isso que eu estou falando para você. Não, mas nós Ele temos ajuda. Entendeu? Nós temos a ajuda do nosso anjo da guarda, que é além dela, acima dela, da Matilde. Olha só, a Matilde é um espírito que ainda consegue se materializar na Terra. Depois não vamos falar sobre isso hoje, que a aula de hoje não é isso, tá? Tá bom. Mas pode ter certeza, conselheiro, todos nós, você, eu, Jorge, os que não estão aqui também, ninguém é privilegiado, todos nós temos espíritos altamente iluminados nos ajudando. O problema é nós. Nós não aceitamos a ajuda. A nossa rebeldia, o nosso egoísmo, nosso orgulho, é refratário à ajuda. Esse é o grande problema. Todos nós, pode ter certeza disso, temos muita ajuda. Agora, aqueles que, com o tempo também, que não pense também que é amanhã, não, agora que eu sei que eu tenho um anjo de guarda, eu vou. Não. O tempo é que vai nos trabalha cada um de nós, o nosso tempo, aí sim, a ajuda vai chegar mais satisfatória, porque nós já estamos no ponto amadurecendo para receber essa ajuda. É essa a grande diferença. Tá? Não pense que o Hitler não teve ajuda. Teve. Tanto que quando ele desencarna, tá? No meio espírito fala o seguinte, que o Gandhi pediu para ajudá-lo. Desencarnado, o Gandhi. Um grande espírito também. Que o Gandhi cuida hoje, no plano espiritual, da paz na Terra. E olha que o momento que ele escolheu para cuidar da paz na Terra não está mole. Mas ele está aí trabalhando por isso aí. Né? E aí vai. Todo mundo, o Paulo, Saulo, né? Depois Paulo, quando desencarna e tal, né? Jesus vai receber, beleza. Daqui a pouco quem desencarna? O senador Públio Lentulus, o Emmanuel, né? Na época era o senador. Não era lá também essas, né? Mas quem foi lá receber o Emmanuel, o senador Públio Lentulus? Paulo, apóstolo, não, São Paulo, apóstolo Paulo. Então, todos nós temos os bons espíritos que nos ajudam. Agora, às vezes, a gente aceita ajuda. Às vezes, a gente acha que não é hora ainda, que nós... Não, eu quero primeiro curtir a terra. Depois eu vejo isso, né? Aí nos atrasamos. É por isso ok? É por isso que você não citou a Elisa, só nós. Que está enrolado. A Elisa está... É a única que está na plenitude. Isso, eu já peço todo dia para ela orar por mim por causa disso, que eu estou precisando muito. Caraca, eu estou na plenitude. Só esqueceram de contar isso. Ai. A pergunta é essa: o que é que aflige os espíritos? Os 2 casos, os males físicos e morais, sendo que, de acordo com o espírito que está nos ajudando, tá? Digamos que ele vai ser afetado de uma forma totalmente diferente. O equilibrado vai andar sobre as turbulências do nosso mar da vida, não é isso? Agora, os menos desequilibrados vai, que nem nós, né? Vai sofrer a tempestade lá, aquelas ondas gigantes, tomar caixote, etc. Né? Cair da prancha do surf. É isso aí. Vamos lá, Lisa. 487, vamos ler a pergunta e agora a resposta. Pergunta 487. Dentre os nossos males, de que natureza são os de que mais se afligem os espíritos por nossa causa? Serão os males físicos ou os morais? O vosso egoísmo e a dureza dos vossos corações. Tá certo isso? Tá.
Não, veja Daí, bem, daí é aí que vai falar agora. Daí decorre tudo, que aí começa tudo, é o que a gente está falando aqui. A gente poderia estar ligado somente a espíritos superiores. Poderíamos estar. Mas parece que a gente não quer. O problema de conhecer é esse. Para quem não sabe, está tudo bem. Para a gente que está lendo isso aqui, o assunto já muda de figura. Olha aí a situação, né? Daí decorre tudo isso. É contigo, Elisa. bom, daí decorre tudo isto. Riem-se de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Rejubilam com os que redundam na abreviação do tempo das vossas provas. É aquela questão. Né? Quando a gente bota aqui o rice, né, que vão dar gargalhada achando engraçado, não. Mas quando a gente é pequeno, que o papai e a mamãe da gente falavam, já não bota o dedo aí na tomada, não, ou não bota a mão naquela panela que está quente, e a gente ia lá e tascava a mão na panela, né? E queimava a mão. Eu te avisei. Né? O rice aqui está falando aqui é mais ou menos nesse esquema. Puxa vida, vamos lá passar uma pomadinha na tua mão que queimou. Não é que vai rir, lá, machucou, que seria uma coisa, né, totalmente fora de lógica, né? Mas eles também, quando a gente, olha lá, rejubilam com os que redundam na abreviação do tempo de vossas provas. A gente não bota a mão na panela quente nem na tomada. Eles ficam felizes. Ficam felizes. Agora, eu me lembro de um caso aqui também. A preocupação com os espíritos superiores é tão grande com a gente que a veneranda no nosso lar, olha só, a veneranda já viu Jesus na sua lá, né, moradas resplandecentes. Onde Jesus mora, hein, gente? Já me falaram que é próximo ao sol, sei lá, se fosse falar uma coisa material, né? É um lugar de muita luz. A veneranda foi convidada para ir lá. Ela e o governador de nosso lá, na época, quando a Luísa andou por lá, não sei se ainda está lá, ela foi convidada. Jesus ligou para ela, ô Vê, olha a intimidade. Aí, eu vou mandar o meu carro aí, tá? Vai te buscar aí, tá? Pedro, tá? O Pedro vai te buscar com o meu carro. Traz também o governador. Vem tomar um chazinho aqui que a mamãe vai fazer pra gente. E Maria lá servindo chá, com torrada, batendo aquele papo. Olha quem é a veneranda. Que estava em nosso lar, próximo ao Chiqueirinho, por causa de uns cabeças do tipo Chico Xavier, Emmanuel e outros mais. Aquela turma da Revolução Francesa que morava na casa do Chico. Olha só, a veneranda. Meu Consuelo, espírito altamente iluminado. Quer ajudar. Agora eu pergunto, o sobrinho do Chico também era um cara cheio de problemas lá da França. O que é que ele fez nessa reencarnação junto ao Chico? Jogou pedra no Chico, inclusive, né? Quer dizer, para ele deve ter sido muito ruim isso. Somos nós, ele nos representa, não é o Chico, não. No momento ainda é ele. Nós vamos chegar ainda a ser representados pelo Chico, ou seja, dentro das nossas atitudes e exemplos, né? É isso aí. Alguém quer comentar essa resposta aí? Então tem um comentário de Kardec. Vamos lá? Aqui está escrito assim, no livro do Miramês, Filosofia Espírita, no comentário dessa pergunta escrita aqui. Certos espíritos sofrem com os nossos sofrimentos. Ficam mesmo magoados quando não suportamos o peso da cruz que prometemos carregar. Não obstante, eles prosseguem nas suas inspirações, porque recebem de outras fontes de luz novas esperanças. São bons espíritos, e essa bondade é sempre ativa no que se refere à paz dos seus tutelados. Então, de qualquer que seja, né? Estão sempre buscando, mesmo que a gente seja refratário. Ninguém, né? Deus é misericordioso. Essa é a palavra que a gente nunca pode esquecer. Jesus fala, sacrifício não, misericórdia quero. Isso aí está uma passagem que tem no Antigo Testamento, eu não sei qual é o profeta que traz essa mensagem, tá?
Mas o profeta traz como se fosse a boca de Deus. Sacrifício não, misericórdia quero. O nosso olhar não é misericordioso. Esses bons espíritos já estão nesse passo. Já aprenderam isso, ou estão aprendendo, já têm essa condição. E nós vamos errar, eles vão estar nos ajudando. Agora, a gente vai se comprometendo, porque, veja bem, existe uma palavra chamada reajuste. Nós vamos nos comprometendo com as leis, nós temos que nos reajustar perante as leis, resgatar. Mas a culpa não é deles, eles tentaram nos ajudar. E nós fomos refratários. Né? E cada vez que há um resgate, às vezes vai se tornando mais difícil, porque foi dado com facilidade. Nós não aprendemos. Mais durinho um pouco, nós não aprendemos. Então vamos fazer um negócio mais pesado para ele aprender. Mas aí vira lei de talião, né? Não, até chegar uma hora, mas vai chegar uma hora que nós não vamos suportar, nós vamos ter que partir para frente. Porque nós vamos ter que partir para frente. Essa fala de Jesus, o escândalo tem que ocorrer. Aí daquele que fizer o escândalo, tudo bem. Então é a lei do talião. Você tem que passar de qualquer jeito pelo que você fez. Né? De qualquer forma, você vai passar pelo que você fez. Você vai ter que dar conta daquilo. Sim, Consuelo, mas olha só, existe também o amor cobre a multidão de pecados. Aquela historinha que eu ouvi muito lá no Maria Vaz, o cara tinha que perder o braço, perdeu a pontinha do dedo, né? Entendeu? Nós podemos aliviar esse resgate. De novo, a nossa rebeldia que vai fazer esse resgate, né? Sabe aquela parábola dos dois filhos, que o pai chega para um e fala, meu filho, vai para a vinha, tá? Eu vou, pai, deixa comigo. Chega no meio do caminho, vai para a farra. Aí chega para o outro, meu filho, vai para a vinha. Não vou não. Pô, sol quente, eu trabalhar, aí no meio do caminho, peraí. Poxa, meu pai é um cara bacana pra caramba, acho que ele não merece isso não. E hoje eu vou. E vai lá e faz o trabalho dele. Tá? Essa é a parábola. Quem nós somos nessa parábola? É o primeiro. Ainda bem que você respondeu certo. Nota 10. Entendeu? Agora a gente está cheio de pecados, de resgates, de erros, para reajustes. E nós fazemos o papel do segundo. O que é que acontece com a gente? As nossas provas vão ser um pouco aliviadas. Né? Que nós vamos ter que ter um pequeno... Alguma coisa tem que... Né? Aqueles dois que estavam lá no livro Ação e Reação, anos e anos, fazendo 400 anos também, né? Coincidentemente, no serviço do bem. Eles fazem o bem. Aí, mas, de qualquer forma, eles têm que cair do avião, porque há muitos anos jogaram todo mundo lá de cima. Mas eles se sentiram culpados. A prova não precisava, de repente, ser isso tudo, podia ser um pouquinho menos. Mas mesmo escolher a prova. Não, vamos fazer isso aqui para a gente dar uma geral. E aí que está o olhar deles, o Consuelo. Presta bem atenção, o olhar deles para eles é uma coisa normal, porque eles sabem que são eternos e imortais. Entendeu a diferença de pensamento nossa para eles? Eu estava pensando isso. Quer dizer, as pessoas, às vezes, perdem, por exemplo, o filho morre, né? Aí é assassinado. Eu vou lá e vou matar quem matou meu filho. Gente, se você for lá e matar ele... Vira assassino também. Você não vai ter teu filho de volta. Ele, se você não tem religião, para ele acabou, né? Você continua sem o filho e vira um assassino e vai preso. Quer dizer, que benefício que você tem? Não é melhor ele ficar vivo e sofrendo, né? Numa prisão, ser preso, ser condenado, ou ter uma vida miserável? Estou falando isso como mãe. Né? Eu preferiria isso do que só matar ele. Eu acho que morrer é muito pouco para quem matasse meu filho. Eu estou sendo gente, eu estou sendo humano. Estou entendendo. Tá entendendo? É isso que eu não entendo. Eu vou lá e vou matar ele. Mas para quê? Deixa ele ter uma vida miserável. Deixa ele sofrer. Entendeu? Deixa ele todo dia, quando acordar, lembrar que ele... Porque, por pior pessoa que você seja, quando você fica sozinho com você mesmo, uma hora você sabe o que você faz de ruim na vida, né?
Você tem que dar conta da tua consciência. Isso aí é outro assunto, que inclusive tem no livro Libertação algo parecido, mas é outro assunto, esse da consciência pesada, o que pode acontecer, onde vem o sofrimento, mas isso é outro assunto, senão a gente vai ficar horas e horas falando sobre isso. É um delegado, um ex-delegado, que está lá no livro Libertação, vem contando essa história aí, tá? Quer dizer, mas é isso aí, as leis pertencem a Deus, é Ele que tem que tomar as medidas, não somos nós, essa é a grande realidade. Nós não devemos... E o que Jesus recomenda é o quê? Perdoar. Para que a gente não fique preso nisso, a gente se liberte. A nossa libertação desse caso aí, né? Vamos lá, Elisa? Sabendo ser transitória a vida corporal e que as tribulações que lhe são inerentes constituem meios de alcançarmos melhor estado, os espíritos mais se afligem pelos nossos males devidos a causas de ordem moral do que pelos nossos sofrimentos físicos, todos passageiros. Então, os espíritos, tá? Quando Kardec colar essa resposta que aqui, Kardec está classificando os espíritos que realmente têm condições de nos ajudar, né? Que aqueles que estão ao nosso lado têm essa condição plena de ajuda. Nós já falamos sobre isso aqui. Vamos lá. Frânio, rapidinho. Primeiro, isso foi dito errado. O Ascani e Lucas, como foi citado aí, eles foram instrutores. Eles trabalharam no bem, ficaram um período lá, e aí que eles foram observando que a equipe estava todo mundo desaparecendo, indo para cima. Espera aí, o que está? Aí eles solicitaram uma audiência. Aí mostraram a eles. Aí a escolha das provas. Espera aí, foram eles que escolheram. Porque eles têm ciência da gravidade. E nós também vamos ter essa ciência quando chegarmos do outro lado. Claro que nem a todos os espíritos, tá? Abre o teu olho, meu Consuelo. Você vai ter essa consciência. O que é sofrimento para a gente? O que é sofrimento para a gente, com um espírito desse nível aí, não é uma coisa normal. É um resgate. O Jorge falou aí. Eles viram que o negócio foi grave, então está na hora de eu também passar por algo grave perante a lei humana, né? A lei dos homens, para me libertar disso. Como foi colocado, o que se falou da garganta que o Google criou, fotografia do pensamento, a Revista Espírita, acho que junho de 1868. Né? Então, o que o conselheiro está falando aí, a questão, o outro, por que vai matar? O outro que diz, eu vou matar, e depois ele fica, e não consegue. Mas se fica no pensamento, ele está matando também. Ele está agravando, porque ele está criando situações, né, para ele. Exatamente. Aí é o caso do delegado. Exato. Claro. Uma hora ele relaxa, que a Consuelo até falou, não, uma hora vai pensar. É o caso do delegado, está no Libertação, não é isso? Aí sofre, por quê? Abre a guarda para os inimigos também. Está lá no Libertação. Todo esse estudo está lá, tá? Vamos lá, Elisa, acabar esse comentário. Poucos se incomodam com as desgraças que apenas atingem as nossas ideias mundanas, tal qual fazemos com as mágoas pueris das crianças. Vamos lá. Vendo nas amarguras da vida um meio de nos adiantarmos, os espíritos as consideram como uma crise ocasional de que resultará a salvação do doente. O Jorge, na semana passada, contou a história dos 3 doentes lá no hospital. Vocês estão lembrados? Uhum. Que aí o médico veio. Para mim, é a história do irmão X, viu, Jorge? Eu não sei qual é o irmão, acho que é do irmão X. Então, é isso aí. O que era que ia curar moralmente, aqueles 3? Aqueles orgulho, né? Cadê meu remédio? Ah, não quero isso. Isso é comida. Não é isso? O que ia curar? As doenças. Aí a gente vê isso como maldade. Não é maldade. É o que nós precisamos. A gente não precisa entrar na cirurgia, abrir tudo para tirar lá um quisto, não sei o quê.
tem infarto. Antigamente tinha que fazer um rasgo daqui lá embaixo, abrir, tal, né? Para fazer, operar o coração, operar isso, aquilo. Não é a mesma coisa. Né? É um sofrimento. Um amigo meu agora operou a hérnia. A hérnia dele não estava tão grande, não, mas o médico, quando. Né, agora a operação também é um rasguinho à toa, costura daqui, costura ali. Ela falou: ó, bicho, 6 meses de repouso. Você pode até ir trabalhar da seguinte forma: você não pode dirigir durante 2 meses, alguém te leva, alguém te traz, não pegue nem muito mal uma caneta. Olha aí. Aí ele já estava lá, andando para lá e para cá. Eu falei: ó, bicho, sei não, hein? O médico te deu um período de resguardo, não sei qual foi, mas tu tem uma semana que tu operou e já está aqui, sabe que não pode, que o teu caso era grave. Aí volta. Digamos que o médico, nesse caso, foi um bom espírito. E aí? Hã? A salvação do doente, às vezes, é a dor, não tem jeito. É porque eu fico preocupado com isso. A salvação do doente é a dor. Tá? Porque quando eles abrem, eles colocam uma tela. E por vídeo, eles não, eu acho que não tem acesso para pôr uma tela. Por isso que eles recomendam, né, até uma certa consolidação, porque ali tem as partes internas de musculatura e tudo mais, para não romper ponto, né? Senão a aderência não vai ter. Aí Ele volta. estava com 3 dedos apontando assim na barriga, viu, Jorge? 3 hérnias. Então, pode encarcerar. Encarcera, e aí, aonde é que as fezes vai sair? Vai voltar tudo pela boca fora, sepsemia. Complicado. Complicado. Vamos lá, Elisa. Vamos. Vocês estão rindo? O assunto é sério. Não, eu tô rindo porque de vez em quando você fala, cara, fecha a boca que tu só fala algumas coisas. Deixa pra lá. Vambora, Não, melhor parar com isso. Não tem problema, meu tem que amigo, falar. ele é meu amigo. Eu falo, brinco com ele brinca comigo, é tudo na boa. Você tá falando dele ou tá falando de mim? Não, do meu amigo lá, Ah, do seu eu amigo vou lá. falar isso pra ele, eu vou falar isso Ah, pra ele. Você falou, vou Tá falar bom. amanhã mesmo, vou falar pra ele. Compadecem-se dos nossos sofrimentos, como nos compadecemos dos de um amigo. Porém, enxergando as coisas de um ponto de vista mais justo, os apreciam de um modo diverso do nosso. Então, ao passo que os bons nos levantam o ânimo, o interesse do nosso futuro, os outros nos impelem ao desespero, objetivando comprometer-nos. Vamos fazer de conta que a gente aqui tá com problema, tá? Assim, eu tô com problema. Eu chego aqui para vocês, três, e falo, gente, eu tô com problema assim, e isso aqui, tô desesperado. E vocês são meus anjos de guarda, entre aspas. O Jorge logo, ai meu Deus do céu. Aí eles, cruz credo, e aconselho. Meu Deus, o que é que a gente vai. Olha só, deu para entender a diferença do espírito superior para o espírito inferior? Entendeu? O espírito superior vai entrar na nossa linha de desespero, de aflição, de angústia, não vai poder ajudar. Agora, o superior, não, peraí, calma, vamos ver o que é que está havendo, o que é que está acontecendo, tá? Por isso que fala que os outros nos esperam é um desespero. Aí, a gente entra, nós já estamos no clima, né? Eles entram junto com a gente, né? E tem muitos filmes que a gente às vezes vê isso aí, né? O cara chega, fala uma coisa, a mulher, o outro já se desespera e chega no final é uma bobagem qualquer, né? É mais ou menos isso aí, tá? Fala, Jorge. Você falou na libertação, estou lembrando do caso Jorge Saldanha, lá o magnetizador, né? O filho dele era Jorge, estava preso lá na cadeia lá. E o grupo, sabendo que a Margarida estava com 10 ovoides lá colocados nas regiões cranianas,
e ela não tinha ânimo para nada, obsessão grave. Então, eu aprendi com esse espírito aí. O que você acabou de comentar. Ele vai estudar toda a situação, sem violentar ninguém, e quem ele puder trazer para o lado dele, ele vai trazer. E foi o que aconteceu. Ele ajudou o filho e o Saldanha mudou de lado. Ponto. Exatamente. Foi Se esse? tornou aí, foi aí que um dos motivos que o Gregório ficou, né? É. E o Saldanha, né, era da equipe forte Aí, do Gregório, é, magnetizador, né? hipnotizador. E é interessante, já que já deu a hora, né? 8h25, não vai dar tempo para outra pergunta. O interessante, já que esse assunto é interessante, que é o seguinte, que quando o Saldanha está lá, né, amando do Gregório para prejudicar a Margarida, né? Eu achei muito interessante uma coisa, que tem aqueles... eram os elementais, né? Que ajudavam o doutor... Era um anãozinho, porque ele conhecia o pessoal do bordel Isso. e ofereceu pro anãozinho, aí, ó, eu arrumo umas meninas para você aí, se É. você intuir lá o médium, porque eles queriam fazer a cirurgia da Margarida, para ela ficar maluca, doida, vamos dizer assim. Ela ia ter mais jeito. Então, Não é isso? isso é que eu acho interessante. E o que acontece? Lá do outro lado também tem as mesmas coisas que aqui, porque é isso aí, quem morre, quem desencarna, né? Continua o mesmo. Continua o mesmo. Tá? A próxima pergunta tem muito a ver com o que já foi comentado aqui, que é sobre os parentes e amigos, né? Nós já comentamos isso aqui, né? Então, essas emoções que nós temos continuam, né? Loucura e obsessão. Aqui traz, doutor Bezerra cita um caso lá, logo, se eu não me engano, na 3 ou 4, ele fala de né, o caso Lício, que era Lícia. Lício, O Lício, eu não tinha lembrado, estou lembrando agora, Lícia, porque foi o tio que seduziu ele, levou isso. ele, e eu me sinto, eu não me sinto mulher, mas são casos. Tá aqui, é isso que a gente está falando. Bom, gente, são 8h26, né? A próxima pergunta já foi bem falada. Podemos ler, e já foi bem comentado isso aqui. Quer ler, Lida? E a gente já começa antes de guarda na próxima aula. Podemos ler. Então vamos ler, que já foi comentado isso aqui. Vamos lá. Pergunta 488. Os parentes e amigos que nos precederam na outra vida, maior simpatia nos votam do que os espíritos que nos são estranhos? Bom, com toda certeza, né? Porque às vezes o cara era somente um vizinho nosso, alguém que nos viu lá num clube, né? E etc. Quer dizer, logicamente, aquele que conviveu com a gente, né? Participou do nosso dia a dia, junto conosco, né? Logicamente, a pergunta é bem um sim, né? Vamos lá. Sem dúvida. E quase sempre vos protegem como espíritos, de acordo com o poder de que dispõem. Olha aí, de acordo com o poder de que dispõe. Ou seja, da situação deles também. É o caso da dona, dessa mulher, né, do missionário, esqueci o nome dela, dona Justina, pedindo para o filho, para o Antônio. Ela não tinha muito a fazer, só pedir mesmo e estar ali olhando, tomando conta. Quer dizer, ela pelo menos teve esse lance, né? Saiu não ficou passiva, né? Foi ativa para pedir ajuda para o filho. Mas ela mesmo não poderia, não tinha como fazer muito, né? E o caso dele era sério, mas o Alexandre sabia que ele tinha uns problemas que tinha que resolver, conseguiu pelo lado alto uma permissão para dar ele mais um gásinho aí, um fluido, né? Mais 150 dias, né? Então é isso aí, dentro do que podem. Agora aqui a pergunta A é muito interessante. Vamos, a letra A. São sensíveis à afeição que lhes conservamos? Veja bem, nós estamos falando aqui no caso, né, de acordo com o poder que dispõe. Ou seja, nós estamos falando de espíritos também que estão no mesmo nível que a gente. Uns alguns um pouquinho mais elevados, outros até menos. E a pergunta está aí, são sensíveis à afeição, ou seja, gostam disso, se sentem bem com isso? A resposta. Muito sensíveis, mas esquecem-se dos que os ouvidam.
O que significa ouvidão? Esquecer. Não escuta. Que não escuta. Não. Ouvido é esquecer. Ouvido é esquecer. Ou seja, se eu, tá, nós somos uma família aqui, tá? Mesmo que não haja uma preferência pelo a nossa mãe, a mãe dos nós quatro, são 4 irmãos, desencarnou. Mesmo que ela não tenha aquela preferência por um ou por outro, ela vai ter sempre vai chegar sempre mais próximo àquele que mais ainda é ligado a ela. Aqueles que a esquecem, mas isso é normal em nós também, tá? Então, isso é muito normal em nós. Não é nada de se assustar, não. Concordam ou discordam? Não sei, eu acho que depende do grau de afeição. Depende, se você estiver falando realmente de uma mãe, ela vai se afeiçoar mais àquele que mais precisa. Né? Se você tem 4, 5, 3 filhos, quando você tem mais de um, né, você está sempre... O Rafael fala e a Carol fala. Você está sempre do lado do Rafael. Carol, você está sempre do lado da Carol. Não é. É porque determinadas épocas, um está mais necessitado que o outro. E eu sei disso. Mesmo que eles não se abram, eu sei disso. Então, eu estou mais disponível, mais gentil, eu até sei disso, né? Deixo passar mais coisas para aquele que naquele momento está precisando, porque eu sei que ele não está no bom momento. Então, eu acabo deixando. Só uma coisinha. Nós estamos falando, você está falando de você encarnada. Mas você estava falando de afeição. É isso que eu estou falando com você. Estou falando aqui dos espíritos desencarnados em relação a nós. É isso que eu estou falando. A pergunta é essa aí. Os espíritos, Então, se uma mãe desencarnou, e você deu o exemplo, tem 4 filhos, ela vai dar... Aquela que esqueceu dela, ela vai esquecer também? Não, ela vai ficar... Não é esquecer, mas vai ficar mais desligada, vai se ligar mais naquele que... Eu acho. Dentro da inferioridade. A inferioridade é bem capaz, sim. Né? Porque aquele que não se recorda dela, ela não vai nem conseguir penetrar muito no pensamento dele. Presta bem atenção. É isso que eu estou falando, Consuelo. Encarnado é uma coisa, desencarnado é outra. Esse que é o nosso problema. A gente confunde. Porque se você chegar para mim todo dia, o Afrânio, vai chegar lá, peraí, não adianta. O cara é teimoso, renitente, não quer me ouvir, não é? Então, vou dar atenção a quem está querendo a minha atenção. Né? Tem esse lance aí. É isso que ele está falando ali, não é uma questão assim de ser mãe, ser isso e aquilo, não. Né? Essa questão aí do... Né? Acaba até esquecer definitivo, mas não existe para mim, não é nada disso. E na hora que pedir vai estar junto, pode ter certeza, né? Mas, né, dentro da nossa inferioridade, a gente sempre vai dar um pouquinho mais de atenção naqueles que estão realmente pensando em nós. Eu entendi agora. Quanto ao certo, seria mesmo desencarnado a gente fazer isso aí, dar atenção a quem mais precisa. E quem é rebelde é quem mais precisa. Essa é a grande realidade, não é isso? Com certeza. Bom, alguém mais quer comentar alguma coisa? Elisa? Não, quero comentar nada. Jorge? Seria bom dar uma repassada principalmente esse item aí. A gente passa semana que vem. Passa sim, a gente dá outra... Porque ele é rico, né? Porque a gente tem que prestar atenção também na pergunta, na intenção dela, como ela foi elaborada, né? A gente lê, então, fica ela para a última... Porque se analisarmos de trás para frente, conservamos a afeição e eles são sensíveis, assim, vamos raciocinar, né? Tá? Semana que vem a gente dá mais uma olhada nela, não tem problema não. Aí depois entra no Anjo da Guarda. O Anjo da Guarda ia até falar, se alguém tiver o livro Obras Póstumas,
Nós vamos dar uma olhadinha no Kardec, né? Estudar Kardec, mas Kardec mesmo, né? Estudar o professor Rivai. Tá é obra próxima, agora o problema é que eu não me lembro onde está. Se começa a minha iniciação no Espiritismo, né? Aí logo depois vem umas 3 mensagens que falam sobre essa questão dele, a relação dele com o espírito protetor dele, que é o Zéfiro, e com o anjo da guarda dele, tá? Que é o espírito da verdade. Aí a gente vai vendo, né, vai começar, tá? E depois a gente tem o livro Entre a Terra e o Céu também, que tem uma página, eu não me lembro o capítulo, se é 30, 31, que o Clarence explica que é um anjo da guarda, tá? Entre a Terra e o Céu. Então já estou deixando aí para esse assunto é muito bom. A gente confunde muito. Acho que o anjo da guarda é aquele que está próximo a nós, colado em nós. Né? A gente acha que o anjo da guarda é aquele que carrega a gente toda hora. Fica ali tira daqui, bota ali. Ó, assim com a arma assim, tomando conta da gente, né? Não é bem isso. Não é bem isso, tá? Então, Entre a Terra e o Céu, tem o Clarence fala, não me lembro se é o capítulo 30, 31, por ali mais ou menos, tá? São capítulos pequenos. E não me lembro quem é também que está com o André Luiz, faz a pergunta, eu Clarence, espera aí, vamos falar sobre o anjo da guarda. E fala o que é o anjo da guarda. E o Kardec também, pelo papo que ele tem com o Espírito da Verdade e com o Zéfiro, é muito interessante, em Obras Póstumas. Tá? Mas a gente lê essa perguntinha aí na semana que vem, para dar mais uma repassada nela. Nós nem lemos a realidade direito, né? Só lemos e... Tá? Tá. O Espírito da Verdade não é Jesus? Exatamente. E era o anjo da guarda do Senhor Rivaio. Interessante, né? E o espírito que cuidava, que estava com ele, que, aliás, foi amigo dele em outras reencarnações, foi druida. Foi o Zé que falou que ele era um sacerdote chamado Allan Kardec, tá? É protetor. Não é um anjo da guarda. E quem vê acha que é o anjo da guarda. Ele está mais assíduo ao Kardec. Tá? Ele está bem assíduo. Ele estava lá, ele estava na casa da família Boldin, né? Boldin. E quando o Kardec aparece, ele fala para as meninas, pega aqueles livros, aqueles cadernos, 40 cadernos que está escrito, dá para ele que ele é o cara. Mas aí quando o Kardec, lá no Obras Póstumas, conversa com ele, não, espera aí. Não, o teu anjo da guarda é aquela famosa batida na parede, que Kardec estava escrevendo um negócio, tem alguma coisa que estava errada ali. Aí a gente vai ler a história, tá? Vamos ler a história para a gente ficar até inteirado disso. Aí o Espírito da Verdade fala, eu posso vir contigo 15 minutos ao mês para te ajudar. E ele fala sobre as coisas materiais também. Kardec faz a pergunta. Isso tudo está lá. É muito... Tá, a literatura espírita, não é brincadeira, não, é muito rica. Né? A gente mexe no assunto, a Conselho falou do negócio do delegado, isso é um assunto, quando a gente for estudar o Libertação, vai ser um assunto muito, muito falado. Nós vamos conversar muito, que é uma história, esse negócio aí é uma história, né, que deixa que a vida, ele no futuro vai sentir, é isso aí nós vamos entender por que vai sentir. Bom, é muita coisa, gente. Por isso que, né? Aquele sábio falou, só sei que nada sei, né? Até porque os psicopatas. Realmente... Hein? Até os psicopatas sentem. Pois é. Um dia, né? Um dia. Pois é. Não. Aí você vai entendendo, estudando esse caso no livro Libertação, a gente entende por que vai sentir. O Afrânio Kardec era Chico? Veja bem, a gente quando vê um espírito é muito fácil saber se era ou não, assim, vendo as tendências, os gostos. Chico adorava poesia. Chico era louco por poesia. Você acha que foi à toa que veio aquele monte de poeta em cima do Chico? Que na época da Revolução Francesa ele era uma menina da corte francesa que ela era poeta. Deu para entender? É porque Chico sempre veio como mulher, né? E adorava poesia. Isso é um exemplo. Kardec
tem uma Obras Póstumas, um lance lá que fala, Kardec fala assim, essa menina acertou tudo sobre o meu respeito, menos uma coisa, não sou chegada à poesia. Está no Obras Póstumas também, o Consuelo. Veja bem, não sou chegada à poesia. A menina falou, ó, ele é isso, ele é aquilo, ele é não sei o quê, faz isso, faz aquilo. Tipo a cartomante, não me lembrei qual ela. Está aí no Obras Póstumas, tem essa passagem. Ela acertou tudo, menos poesia. Sou muito fã, não. Acho que é a Ruth Jaffe, né? Né? Eu não me lembro bem. Então, é isso aí. Um cara que não gostava de poesia há 60 anos, não. O Chico nasceu em 1910 e ele desencarnou em 1869. Quase 60 anos. 50 anos. Ou passou a ser um grande poeta, um grande... E aí que a gente vai vendo, que a gente escuta. Tem um cara aí no movimento espírita que ele ficou ao lado do Chico e ultimamente ele está tumultuando também o movimento espírita. É ele que fala que Chico foi Kardec, etc, etc, etc. Mas deixa para lá. Bom, a Consuelo deve ter caído, né? Bom, quem vai fazer a prece de encerramento hoje? Quem fez a de abertura? Pois é, eu vou fazer o encerramento. Vou desligar aqui, tá? Pode ligar a gravação? Pode.